News. Depois de Los Angeles, diversas cidades nos Estados Unidos se preparam para uma série de protestos programados para hoje ainda. A expectativa é de conflito em algumas regiões que já solicitaram um reforço na segurança. Direto da Flórida, o Eliseu Caetano chega ao vivo com todas as informações. Eliseu, muito bom dia para você. Clima quente aí nas ruas e também entre os governadores, né? Continuando no assunto clima, né, Soraya? Bom dia para você, para o Nonato, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, 7 horas da manhã com 48 minutos aqui na costa leste do país. Temperatura neste momento aqui no sul da Flórida, quase 30 graus Celsius. Calor, mas chove lá fora, viu? Paula Nobre, estamos de olho no tempo e temperatura aqui nos Estados Unidos também. Mas lá na costa oeste do país, principalmente no estado da Califórnia, o clima continua muito quente por conta dessas muitas manifestações que seguem acontecendo, Soraya, em diferentes cidades do estado. Aliás, hoje entramos no 5º dia consecutivo de manifestações contra o ICE, contra a Polícia de Imigração, que tem realizado ao longo dos últimos meses diversas operações para resgatar imigrantes indocumentados e deportar dos Estados Unidos, atendendo a uma ordem da presidência do país, atendendo uma ordem da administração de Donald Trump. Como a gente acompanhou durante o final de semana aqui na Jovem Pan, centenas de protestos aconteceram, principalmente no estado da Califórnia, majoritariamente na cidade de Los Angeles, que é a maior região metropolitana do país e onde vive cerca de 34% dos imigrantes indocumentados do país. De acordo com as informações oficiais, a prefeita da cidade de Los Angeles, Karen Bass, inclusive, determinou um horário ali de toque de recolher desde ontem, que passa a valer a partir das 8 horas da noite de hoje até as 6 horas da manhã do dia seguinte, sempre daqui para frente e por tempo indeterminado. Outras cidades, não apenas do estado da Califórnia, também já começam a registrar manifestações a partir de hoje. E a gente está falando de estados como Texas, Nova York e Massachusetts, além, é claro, da capital, o Distrito de Colômbia, em Washington, D.C. Algumas manifestações também estão previstas para acontecer por lá nesta quarta-feira. Vale lembrar que, desde o último final de semana, Soraya e Nonato, mais de 200 pessoas foram presas ou por desobedecer o toque de recolher imposto lá na Califórnia, ou por participar de maneira nada amigável, de maneira violenta, melhor dizendo, dessas manifestações, porque as manifestações, infelizmente, não estão acontecendo de forma pacífica por lá. E vale lembrar também que Donald Trump, ontem, já no final da tarde, início da noite, dobrou a aposta com o governador do estado da Califórnia, Gavin Newsom, que entrou na justiça para impedir a ida dos agentes da Guarda Nacional para lá. Cerca de 2.000 agentes seriam enviados até hoje e cerca de 700 soldados a mais dos Marines, dos militares. Donald Trump ontem à noite dobrou a aposta e decidiu que vai enviar ao todo 7.000 agentes, entre homens da Guarda Nacional e militares, que já estão nesta manhã de quarta-feira lá no mar do estado da Califórnia, esperando para começarem os trabalhos. A gente vai seguir daqui acompanhando, monitorando de perto essa situação e eu volto ao longo da programação da Jovem Pan News para a gente atualizar essa e outras notícias importantes do dia. Com vocês no estúdio, Soraya, Nonato. Tá certo, Eliseu. Obrigada pelas suas informações. Deixa eu chamar aqui os nossos comentaristas para a gente repercutir essas manifestações. Beraldo, Donald Trump, de alguma forma, deixa algum recado, traz algum sinal de alerta e já era algo esperado que essas manifestações escalassem, né, para outros pontos, outros estados ao redor do país? Soraya, o que está acontecendo nos Estados Unidos é completamente lamentável. Por quê? Primeiro, a Califórnia, em especial Los Angeles, se transformaram num laboratório da esquerda e deu muito errado, como sempre, inclusive. Agora, os militantes de esquerda, pessoas que estão envolvidas em governos estaduais e municipais, por todo os Estados Unidos, estão usando essa bandeira da imigração e os próprios imigrantes ilegais como massa de manobra para emparedar o presidente Donald Trump. A imigração, apesar dos estados nos Estados Unidos terem bastante independência em relação ao governo central, imigração é um tema federal. A lei é muito clara. Quem cumpre as regras para ter um visto, para permanecer nos Estados Unidos, pode permanecer. Quem não cumpre tem que ir embora. E o que o governo federal, o que o governo Trump está fazendo é justamente garantindo que todas as pessoas que estejam nos Estados Unidos estão cumprindo as regras de imigração.
É impressionante como os democratas pegam a bandeira daqueles que estão ilegalmente nos Estados Unidos e usam isso, manobram essas pessoas para ficarem ali de bucha de canhão numa disputa política para enfraquecer o governo Trump. Deise, queria te ouvir também nesse mesmo tema, né? E eu já vi que alguns analistas entendendo que o Trump, quando dobra a aposta, como dizia o Eliseu, enviando mais pessoas, pode também estar pensando numa espécie de militarização das ações para tentar coordenar alguns pontos nos Estados Unidos. É por aí? Você acha que ele está dobrando essa aposta e, quem sabe, possa estender essa militarização para outros cantos americanos, à medida que nem tomou conhecimento do governo lá da região de Los Angeles? Eu acredito que sim, Nonato. Isso tem colocado o governo Trump em rota de colisão com governadores, com alguns juízes e com uma boa parte da sociedade civil, né? E a gente tem que perceber também que tem um efeito a longo prazo, né, no meio disso tudo, porque as comunidades latino-americanas e as outras comunidades de imigrantes, isso vai provocando um efeito nelas, né, porque elas começam a ser afetadas até no seu cotidiano, até mesmo aqueles que estão legais, né, mas o medo começa a prevalecer. Então, as pessoas começam a ter receio de fazer coisas cotidianas, de ir ao trabalho, de ir ao médico, de sair de casa, porque a escalada da militarização, justamente, ela está muito alta, né? Então, essa política migratória nos Estados Unidos, ela saiu somente do campo simbólico, que sempre foi muito forte, e foi para o campo real. Agora, o que tem que se tomar cuidado aqui é para que o governo Trump não normalize a questão da imigração como uma ameaça, né? Que o imigrante não seja visto sempre como uma ameaça e que os protestos sejam associados a crimes, né? Então, essa é uma questão muito delicada, porque os Estados Unidos também dependem desses imigrantes, né? Em boa parte, a sua economia gira em torno deles. Então, normalizar que eles são os responsáveis, esses protestos acabam fazendo isso, né? Normalizando esse tipo de coisa. Então, é um cuidado que o governo, com essa militarização, também tem que ter.